Pronto. Aleluia. Fala, fala, Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz o ouvir. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso sou pleno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor, pois são prontas e com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso sou pleno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso, são conselhos muito ricos de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso sou pleno, de alegria e paz eterna. Oh, aleluia! Glória a Deus, coisa boa escutar Deus falando, né? Ouvir Deus falar, e é o que nós precisamos nos últimos dias, é ouvir de Deus. Por isso que o tema é a família de Deus, a verdadeira família de Deus, para dar duplo sentido mesmo. A família de Deus no sentido da família dele, e a nossa família quando ela é realmente de Deus. Eita, pastor, você tá crente, hein? Quando que a minha família é de Deus? Quando que uma família de Deus? O que é uma família de Deus, né? A verdadeira, por isso que o título é esse, a verdadeira família de Deus. Quero pedir que o Espírito Santo, e peço que os irmãos orem muito aí por mim, para que eu tenho muito problema com a minha fala. Eu falo mesmo e minha língua não é convertida no sentido de polida, né? Eu falo sem filtro. Pô, esse pastor é doido, ele fica falando essas coisas aí. Mas na verdade, irmãos, o que eu creio, eu vou até mudar o nome do nosso canal, que tá lá, PR Chiqueza, vai ser outro nome, vai ser Evangelho Sem Máscara. Porque o povo tá cansado de gente mentindo, né? A gente tá cansado de usar máscara, essas máscaras tá deixando nós sem ar. É ou não é? A gente fica esse negócio de máscara, você nunca sabe quando real realmente é. Então, o propósito é pregar a Bíblia como ela é e acabou. Amém? Sabendo que a Bíblia como ela não é do meu, do seu, do nosso jeito, ela é do jeito de Deus. E Deus não se molda a nós é que temos que nos moldar a Ele, né? Então nós precisamos entender da palavra de Deus, buscar compreender ela, e aquilo que a gente não compreende, buscar de Deus compreensão, porque é Ele quem pode abrir os nossos olhos concernente à sua palavra. Amém? Essa palavra de hoje, ela tem a ver com família, e há um estigma, né? Isso aí na cabeça das pessoas quanto ao que realmente eu deveria viver concernente à família. E a grande maioria, eu posso até ser bem generoso quanto a essa questão do percentual do que eu vou dizer aqui. Uma boa parte das pessoas que têm depressão, que têm problemas emocionais, vem por conta talvez de uma falsa ideia de família que essa pessoa teve e tem, né? E às vezes por ela não ter vivido ou por ela ter vivido. Ela às vezes viveu a família que era perfeita e ela, por não ser a família do modelo que ela planejou, ela se adoeceu.
né? Ela é doente por conta da família que ela teve, porque na mente dela ela tem uma visão de família totalmente deturpada, errada, né? Em uma visão totalmente errada da vida ou do que a ensinaram no sentido de família, né? Claro que o diabo também não fica atrás, ele tem aí um modelo de família maligno para implantar no meio da sociedade, né? Um modelo de família que eu chamo de família covarde, é aquela de que eu me relaciono com o igual e não com o diferente, e acabo me acovardando. Quando a pessoa vai por esse caminho, ela acaba se acovardando e entrando pro lado de pessoas que pensam como ela e que agem como ela. E aí é um grande gatilho do diabo para poder fazer essa pessoa se perder, porque ela acaba indo por medo ou por covardia, se relacionando com o igual, deixa o diferente de lado, que já o desafio começa daí. Como é que pode ser de Deus um negócio desse? Deus botar uma pessoa tão diferente do lado de outra tão diferente, né? A começar pelo sexo, né? Um homem com uma mulher, misericórdia. Repreendido só por Deus e com Deus para dar certo. Para poder dar certo, né? Um homem tão razão e a mulher tão sentimento. Apesar de que eu também não sou esse pastor que generalizo, porque tem homem que é mais sentimento do que razão. Tem mulher que é muito mais razão do que sentimento. E no geral, não vou dizer que é regra, porque isso não é regra, mas no geral é assim, louvado seja Deus, que as pessoas pensam, né? E que na verdade, vamos dizer assim, que na grande maioria, as pessoas até pensam que tem que ser. A mulher eu chamo de lua, o homem de sol, que a lua é de fases, e o sol, independente da fase, o bicho tá lá queimando. Dia e noite tá lá o bicho queimando, é ou não é? A mulher é a lua porque ela vinha minguante, nova, crescente, cheia e vai. E tem mulher que vive as 4 fases num dia, tá repreendido. Tem. Eu vou falar isso mais pra frente em outros vídeos, né? Eu tô dando só uma dica para os irmãos compreenderem que tem isso. Porém, eu tenho que dizer, tem homem que ele é lobisomem, irmão, que ele é meio lua, que ele é meio sentimento, ele é meio assim, down, ele é aquele homem assim que chora por tudo, que ele é muito emotivo, que ele é mais sensível. Não é pra ser assim, mas tem homem que é assim. Tem mulher que é mais razão, que é mais batuta, que troca as lâmpadas, que pega a marreta e bate o prego, que resolve as coisas, que paga as contas, que vai trabalhar e diz, meu filho, cuida dos meninos. Tem mulher assim, eu conheço. E tem homem que gosta de ficar lavando louça, que gosta de limpar a casa, que gosta de trocar menino e paz do Senhor. Eu vou dizer de mim, eu nem sou um nem sou outro, eu sou os dois. Eu sou sensível e sou razão. Eu gosto gosto no sentido de ter o prazer de fazer, no sentido eu gosto de cozinhar, eu gosto de cuidar de filho, eu gosto de vez em quando eu posso, né, e não estou podendo mais, limpar uma casa, mas não me bota para fazer todo dia não, porque eu fico doido, não é de Deus não. Bem? Mas eu faço, isso não cai minha mão, né? Eu lavo uma louça, eu já lavei banheiro, eu passo roupa, eu gostava muito de passar roupa, mas hoje eu espirro tanto que não passo mais. E sinto muita dor nas articulações por conta da fibromialgia que eu adquiri. Então, não faço. Então, por que eu estou falando dessa base aqui para os irmãos compreender o que eu vou falar dessas mensagens? Eu quero ser bem cauteloso nas minhas palavras para que as pessoas não pensem que eu estou aqui puxando sardinha para A, nem para B, nem legalizando coisa nenhuma, tá bom? Eu quero que os irmãos entendam bem, ainda bem que é um vídeo que vai ficar gravado, que é para você pegar, rebobinar a fita e ouvir de novo. Amém? E se eu errar na minha palavra, eu vou já corrigindo ela para poder os irmãos compreender que eu falei. Amém? Que se o Satanás pegar um trecho da minha palavra, não vale, tem que ser toda. Ouve tudo. Amém? Então, tem homem que é razão, tem homem que é sentimento. Tem mulher que é razão, tem mulher que é sentimento. Então, hoje o trem está bem bagunçado. Já começa pelas alimentações, pelos hormônios que esse povo anda comendo, bebendo, pela forma de criação, de educação. Tem mãe que cria os filhos para ser forte, tem mãe que cria os filhos para ser fraco, tem mãe que cria os filhos para ser duro, tem mãe que cria os filhos para ser mole, tem mãe para todo gosto. É ou não é? Um dia eu nunca vou me esquecer disso. Eu estava em um aniversário de uma criança em Águas Claras, aqui próximo, né? Eu morava em Águas Claras nessa época, e eu estava lá numa festa de aniversário, e uma mãe, que ela é descendente de sírio-libanês, ela era libanesa, fazendo o aniversário do filho, e o meninozinho de uns 2 anos de idade,
caminhando no meio do povo. A mãe dele estava com o diabo de um salto chamado salto agulha. O bicho era desse tamanho e era da ponta fina. Aí o menino foi abraçar ela por trás, ela afastou para trás e pisou com o diabo do salto em cima do pé do menino. E esse menino ficou roxo de chorar, deu um grito que todo mundo parou, até o som da festa parou. E aí todo mundo, tadinho, tadinho, tadinho. Ela pegou aquele menino e disse assim, cala a boca! E o menino regalou o olho, parou de chorar. Ela sentou ele na mesa e disse assim, você cala a boca! Vá brincar. E o menino foi brincar. Todo mundo ficou assombrado com a atitude daquela mulher. Ela olhou para todo mundo, ela nem ficou vermelha. Ela olhou para todo mundo e disse assim, eu não estou criando meu filho para ser mole. Porque a vida não vai ser mole para ele. Eita, mulher valente, menino. A mulher libanesa, né? Tá repreendida. Aquele povo que se explode tudo lá. Pensa na mulher do narigão. O povo lá não tem essas coisas. O judeu também tem uma prática, dizem, não sei se é verdade, que eu nunca fui lá, não vou dizer que é verdade. Mas dizem que o judeu também tem uma prática de ensinamento de criação de filho diferenciada. Diz que um judeu bota o menino em cima da mesa. E aí, quando ele tá bem novinho, de uns 2, 3 anos, ele diz, pula que o papai segura, pula, pula. Aí o meninozinho vai, pula e pá, se esborracha no chão. Aí o pai pega o menino, levanta a bota na mesa e diz, olha, isso aqui é para te ensinar a nunca confiar em ninguém, nem em mim. Isso não é criação doida, menino. Mas é a criação dele. Amém? E por aí vai, já vi um vídeo, foi um vídeo de um pai mandando pular, foi de cima do telhado. Pula! E o menino pulou, e por aí vai. Já o povo do Ocidente, aqueles que tem uma doença que parece que foi o vírus do chikungunya que pegou todo mundo, que todo pai daqui do Ocidente gosta de criar os filhos com esse lema, eu quero dar para meus filhos aquilo que eu não tive. Aí é onde o Brasil quebra. Se nem tu não teve, para que tu vai querer dar o que tu não teve? Aí já bagunça tudo. Que a gente não teve, não sabe como é que é o valor de ter. E aí fica dando pro filho aquilo que você nunca teve, e ensinando a ele a ter aquilo que talvez ele nunca terá. Isso deu para entender? Miséria, até eu fiquei bagunçado aqui. Como é isso? Você cria seu filho para ter aquilo que você não teve, acaba não ensinando a ele a ser quem você é, e a ter o que você realmente teve. Quando ele cresce, ele se torna totalmente diferente de você. Ele começa a ser muito mais exigente do que você é. Começa a dar muito mais trabalho do que você deu. E aí quando ele quiser ter tudo na mão como você deu, ele não vai ter, porque a vida não é assim. Por isso que aqui é cheio de gente mimado. Cheio de menino velho tomando Nescau até hoje. Com 18, 20, 30 anos. Nada contra o Nescau, eu gosto do Nescau. Mas, por favor, né? Vamos dar um chá quente para esses meninos aí, um café sem açúcar. Vamos ensinar que a vida tem hora que tem que comer cuscuz. Ai, mamãe faz pãozinho com queijo. Não sei o quê. Tem que, né? A vida não é só flores, não é só essas, né? A vida boa. Diga de passagem, estamos vivendo um momento de crise agora. Pensa, eu nunca comi tanto cuscuz, pelo amor de Deus. Eu amo cuscuz. Mas eu tô para ficar amarelo de tanto cuscuz. Jesus, tem misericórdia. Porque a crise vem, mas como graças a Deus eu sempre gostei, não é tão difícil assim, né? A gente fica amarelinho, mas depois passa. Louvado seja Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque baseado no comportamento de educação, cultura, amém? No comportamento de criação, educação, cultura, região, se estabelece uma família. E aí começa a bagunça, porque a gente costuma não casar com pessoas da nossa mesma região. Geralmente se casa com pessoas de regiões diferentes. Casa-se uma maranhense com um mineiro. Pensa no trem que dá um trabalho, rapaz. Bem-aventurado é aqueles que conseguem casar com da mesma terra, né? Diga de passagem, tá aí o pastor Luiz, para não poder deixar eu mentir, glória a Deus. Pastor Luiz casado com uma maranhense, ele é maranhense, casou com uma maranhense. Pronto, dá certinho. Os dois gostam de puba, os dois gostam das coisas, das mesmas coisas, como é que não fica bom? Fica bom. Agora, quando tem briga até para comprar farinha, irmão,
Um quer comprar o queijo, o outro quer comprar a farinha. Esses dois não se unem para poder criar, para poder educar os filhos. Os filhos ficam assim, assistindo a briga dos pais na feira. E aí, compra a farinha? Não, compra o queijo. Compra a farinha, compra o queijo, compra a farinha. Aí os dois brigam. Quando a mulher, presta atenção, é crente e o homem também é crente, um abre mão pro outro. Não, meu amor, compra a tua farinha. O outro, não, meu bem, pode comprar seu queijo. Aí começa outra briga. Porque um quer abrir mão pro outro, o outro não quer abrir mão pro outro. E aí começa aquelas coisas de novo. E o menino fica aqui, que não se combina pra nada. Não entra em acordo pra nada. E a Bíblia diz que não andam dois juntos se não tiverem de acordo. Por essa razão, começa-se daí. Isso aí é tema de um livro que eu estou desenvolvendo, que é Relacionamento, o maior desafio da humanidade. Nosso problema é se relacionar. Tudo começa pelo diferente. E como eu estava falando aqui da questão do diferente, que é o que eu vou, a nossa mensagem de hoje diz respeito a isso, a questão do diferente. Deus criou os diferentes. Deus, quando olhou o homem lá, sozinho, ele disse, tadinho do bichinho. Não é bom que ele vive só. Por que que Deus não foi lá e não criou o Ivo? Adão já estava só, vou fazer um brother, um amigo para ele. Aí, conversa com o brother. Se ia prestar, irmão? Ia não. Não ia mesmo, porque o homem é territorial. Homem é, por natureza. Claro que tem uns que a natureza está estragada. Mas homem é territorial. O homem não gosta de outro homem mandando no território dele. Nem meu videogame, minhas coisas, não mexe, meu lote, sai do meu lote. O homem tem o território. Minha mulher, não é assim? O homem costuma falar minha. Mais do que a mulher, o homem fala minha mulher. A mulher não fala muito meu marido. Fala, às vezes por orgulho fala, mas ela gosta de falar bem, amorzinho, não sei o que e tal. O homem, minha mulher como território, minha dona, né? Eu sou o dono. E por aí vai. Em relação à questão do modus operandi, da maneira de se viver, irmão, cada um tem uma. Daí começa a bagunça. Como saber se eu estou no caminho certo? Se o que eu desejei, se o que eu desejo para minha vida é o correto. Se aquilo que a vida toda eu, vamos dizer assim, como criança, como filho, sonhei ter um pai dentro de casa, por exemplo. Eu sou um filho que não conheci meu pai. Inclusive, se meu pai estiver me ouvindo, eu já quero dizer daqui, pai, eu te amo. Nunca te vi, não sei nem teu nome, mas eu te amo. Olha que interessante isso. Nunca conheci meu pai e eu amo ele. Tem filho que conhece o pai e odeia. Me explica isso aí. Repreendido. Amo sem conhecer. E aquilo que próprio Deus, eu acredito, tenha feito, colocou uma natureza boa em mim a ponto de eu não criar revolta e não odiar meu pai, que eu nem conheço, né? Até seria injusto eu odiar uma pessoa que eu não conheço, nem convivi. Claro que tem uns pais aí que, pelo amor de Deus, eles botam os filhos para odiar mesmo, que eles é muito doido, perturbado, né? Uns pais que gostam, trocam os filhos por vício, por cachaça, por bebida, por droga, sei lá, por outras situações, e acabam não demonstrando o amor, acaba criando nos filhos realmente um sentimento ruim. Como eu falei no início, a grande maioria dos sentimentos de depressão, de problemas da alma, problemas emocionais e sentimentais, vem por conta da expectativa, da perspectiva gerada no coração de uma criança. No coração. Começa quando criança e quando cresce, a pessoa continua aspirando, sonhando com a vida que ela talvez nem viveu e nunca vai viver. Não tem aqueles pais que falam pro filho assim, cresce minha filha, você vai casar com um príncipe. Cresce, meu filho, que você vai trabalhar no Senado, vai trabalhar no Itamaraty, você vai ser um doutor. E às vezes o pai e a mãe nem se dá conta de que para isso acontecer, ele, o pai, é o responsável para educar o filho para essa realidade que ele está falando que o filho vai ter. E tem algumas coisas que são meio fantasiosas, que é conto de fada, igual, por exemplo, casar com um príncipe. Onde é que tem? No Brasil tem príncipe. Não existe príncipe no Brasil. Que se tivesse, ele já estava pelado, já que tinham roubado tudo. Não tem príncipe aqui. Quando chega, é de jumento e a ferradura está no pé de quem está montado. E aí a mulher casa achando que casou com um príncipe, quando vê a testa, tá aquele vergão da ferradura. Mas aí começa a pessoa a se
frustrar por conta daquilo que não viveu. E aí, como eu digo, né, várias fases, é quando dentro de casa, com mãe, quando criança, quando adolescente, quando jovem, quando mulher, quando homem, e aí segue-se o caminho, e eu vou entrar na palavra para a gente poder entrar dentro do que a Bíblia fala, do que a Bíblia pensa, do que a Bíblia diz, dos modelos de família, para a gente não se ater ou não, quem sabe até tirar algumas máscaras, algum sofisma que existam na nossa vida, concernente àquilo que a gente tem de perspectiva dela, e às vezes a vida é ruim, nem era para ser. A vida, às vezes, a pessoa é perfeita e ela está fazendo da sua vida ruim porque não está tendo aquilo que ela desejava ter. Vamos lá? Gênesis capítulo de número 1. Primeiro, Gênesis 1, versículo 24, a criação dos seres viventes. Eu passo a mão no meu nariz assim, é rinite, viu? Vou achar. O pastor tá com coronavírus, tô não. Eu tô com rinite, o zóio coça o ouvido, coça tudo. Quem souber de um remédio bom para rinite, aí me fala, tá? Louvado. Gênesis, capítulo 1, versículo em diante. Deus abençoe, irmã Flávia. Deus abençoe sua vida. Louvado seja Deus, irmã Luiz, pastor Luiz, irmã pastora Havana Jaqueline. Louvado seja Deus. Deus abençoe você, mulher de Deus, seu marido. Irmão abençoado. Irmão Mariano, Deus abençoa. Irmã Isabelle, Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. Também não dá às vezes para eu falar o nome de todos. E às vezes tem 300 pessoas que vê o vídeo, eu só falo dos que aparecem aqui. Como cada um compartilha e faz a sua própria live aí através do nosso, então acaba que a gente não consegue ver todo mundo. Vai um abraço em todos os amados aí, amém? Vamos lá? Gênesis capítulo 1, versículo 24 nos diz assim: a criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto e que dá semente, ser-vos-á por mantimento. Amém? Toda árvore que dá fruto e que dá semente, ser-vos-á por mantimento. Interessante, eu sou apaixonado nessa palavra, nesse trecho em que a Bíblia fala para o homem, né? E criou eles a sua imagem, conforme a sua semelhança. E é a primeira pancada que eu quero dar aqui na nossa, às vezes, nesse sofisma que é criado na nossa mente, né? Nesse orgulho construído, às vezes, por um pai orgulhoso, por uma mãe orgulhosa, ou pelos avós orgulhosos, que gostam de implantar no filho, no neto, nos meninozinhos, a sua imagem, a sua semelhança. Para com isso. Bicho feio desse, querendo que o filho fique feio também. Não. Nós precisamos restaurar a imagem e a semelhança de Deus em nós, irmãos. E às vezes o nosso orgulho é tanto do bicho que a gente foi, que a gente é, que a gente quer transferir para o filho. Ai, pastor, mas é tão
Bonitinho, o meninozinho tem o nosso jeito, irmão, já nasceu com o teu nariz, para. Já nasceu com a mesma orelha tua, já anda, o menino já anda caxingando igual tu, o menino já dorme igual tu, tem as canjicas igual a tua, o bichinho já tem os cabelos igual o teu, ainda tu quer botar o teu jeito, a tua maneira, não. Jesus nos adverte já dizendo que aquele que não nascer de novo não entra no reino do céu. E Nicodemos ficou preocupado, já disse, mas como, mestre? Sendo velho, a gente vai voltar para a barriga da nossa mãe? Ele diz, não, quem não nascer da água e não nascer do Espírito. Pois Jesus estava falando de um comportamento, de uma maneira de viver, de uma filosofia de vida, que muitas das vezes é estragada pela maneira do pai, pela maneira do vô, pela maneira da avó, pela maneira da mãe. E cada um coloca o seu jeito no menino. Aí você tem uns tio velho que pega o menino, vem com a titia. Aí a titia vai lá e ensina a menina da língua. Aí vem o titi, ensina o menino a falar palavrão. Aí vem a vovó, ensina o menino a pedir R$1. Aí vem o vô, ensina o menino a fumar o cachimbo. Aí vem a mãe, ensina o menino que ela tem que amar mais a mãe. Aí vem o pai e começa a competir com a mãe, porque o menino tem que amar mais o pai. Que vira um menino desse, irmão? Se não virar um monstro, eu duvido. É ou não é? Daí começa, isso eu estou falando só do jeito, a imagem e a semelhança, para começar a bater. A imagem e a semelhança que nós queremos criar nos nossos filhos, que é nossa. E a nossa imagem, a nossa semelhança, irmão, se fosse boa, nós gostava de nós. É ou não é? Duvido se tu não tem nenhum problema com o espelho. Se tu fica olhando pro espelho e fala assim, ô gente, por quê, hein? As pessoas vão pro espelho. Se pudesse mudar, é por isso que as clínicas de estéticas, as clínicas de podólogas, as clínicas de plástica, estão tudo rica, porque ninguém se aceita, ninguém se gosta, ninguém se ama e fica com orgulho lá em cima, querendo que todo mundo seja igual a ele. E o pior, isso não fica só no nível de esfera de família não, tá? Isso também se estende para o nível de amizade. Olha, irmão, é uma coisa tão esquisita o mundo. Olha, Jesus, vem logo, pelo amor de Deus. É tão esquisito o mundo que você não pode ter uma amizade que ela quer transformar você nela. Tá, viu? Um filho começa a andar com um menino que anda de preto, daqui a pouco o filho quer andar de preto também. Só porque tá andando com uma pessoa que é tatuada, o menino agora quer se tatuar. Só porque tá agora o menino andando com o cabelo partido, nem anda mais antigamente andava, né? Com os cabelos partidos no meio da cara, pulando do prédio, voando, achando que é o Homem-Aranha. Os outros também vão seguindo, porque é menino sem identidade, menino sem personalidade. E essa geração que vivemos é uma geração sem identidade. Pessoas que precisam da afirmação dos outros. E isso vai, como eu digo, de esfera de criança até adultos. Adultos, mulheres e homens que não conseguem se vestir sem a afirmação de alguém. Se o amigo, se o marido não disser que tá bonito, ou se pelo menos passa perto de uma mulher que chegou agora, acabou de se trocar, ficou 5 horas dentro do quarto se trocando, quando ela chegar na sala e fazer assim, o que você achou? Se você falar, é mais 5 horas. Duvido! Se ela não volta para trás e o que foi? O que está acontecendo? O que tem aqui? O que houve? A pessoa ela veio do quarto, já demorou a gostar. Quando ela gosta, ela precisa da afirmação do outro. Repreendido, Senhor, não deixa não. Isso é... precisa da afirmação dos outros. E aí começa daí estragar tudo, irmão. Começa daí estragar tudo, porque casamento de ninguém, família de ninguém vai ser que Deus deu céu. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Vão tudo parecer com a gente. Olha que coisa boa. Aleluia. É para nós termos a identidade do céu. É para nós termos a características divinas. De domínio, de poder, de autoridade. Não de ser louco não, irmão. Domínio no sentido de dominar as coisas. De saber resolver as coisas. De ter autoridade para lidar com as coisas. Não de... já veio aqui... Foi Deus veio aqui e falou com Adão, dizendo a ele. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e a dominai. Ou seja, depois que Deus disse que eles tinham a imagem e a semelhança de Deus, Deus deu a ele tato.
capacidade, destreza. O homem não tinha esse tanto de déficit que tem hoje. É o TDA, TDA, não sei o que DA, é déficit de atenção, é transtorno de bipolar, transtorno de ansiedade, é transtorno de tudo que é diabo que existe, o homem tem hoje, porque eles não têm a origem de Deus neles, eles não têm a semelhança de Deus neles, porque foram criados segundo a imagem e semelhança de homens. Segundo a imagem de homens caídos, de homens fracos, de homens falíveis, de homens totalmente corrompidos pelo pecado ou pela natureza ruim, pecaminosa, pelo orgulho, pela vaidade. Aquele vô vaidoso, aquele bisavô, né, tetravô vaidoso que criou-se matando os outros, sendo coronel das fazendas, mandando nos outros, e aí desce isso para a família e bota os netos para sentir orgulho da loucura dele. E esse espírito de loucura, de orgulho, desce para todos os filhos e todos os netos. E aí você vê os jovens de hoje tudo orgulhoso por ser doido, orgulhoso por ser besta, orgulhoso por ser idiota, que é o que tem muito hoje na Terra, gente sem noção, gente sem cultura, gente sem personalidade. E eu estou falando aqui só da origem para os irmãos compreender o porquê da família. Quando uma família ela é de Deus. Quando que eu consigo formar uma família nos conceitos divinos, na forma divina, como Deus pensa, como Deus quer, sem o churumelo, irmão, sem negócio de churumelo. Ai, eu não tenho um marido que fica falando que me ama 24 horas. Ninguém é robô, não. Larga de perturbar o homem, pelo amor de Deus. Vai ficar toda hora te amo, te amo, te amo. Mulher nenhuma gosta disso. E se tu gosta, tu tá precisando se tratar. É ou não é? Mesma coisa homem, que quer estar o tempo todo governando a vida da mulher. Onde tu vai? Onde você tá? E não sei o quê, querendo ser o Hitler. Sai do pé dela, diabo. Em nome de Jesus, que essa mulher precisa viver para poder até então desenvolver o que ela é em Deus, o que ela tem de Deus, para ser uma mulher boa, uma mulher de verdade. Porque mulher que não tem identidade também não presta, fica como Maria que vai com as outras. E uma coisa que Deus gerou no homem e na mulher, na primeira família, que não perdurou. Presta atenção que já começou o problema aqui, porque é para o povo não ficar achando que isso vem depois. Isso é daqui, da primeira família da face da terra. Já começou os problemas. Vem Deus, coloca a imagem e a semelhança dele em Adão e em Eva, dá a eles a autoridade para administrar e governar todas as coisas e diz, ó meu filho, sem miséria, cresce e aparece, vambora, frutificai, multiplica e enche a terra. Deus está falando agora para Adão e para Eva que eles não era para ter miséria, não. Bota menino no mundo, vai minha irmã, faz aí, sem nenhum tipo de quesito. Nessa época não existia lei. Não existia lei. Deus não tinha colocado uma lei para desenvolver no homem um padrão de família. Uma forma correta de ser família. Ainda que eu vou falar aqui vai chocar, mas foi assim que Deus fez. Porque senão até então não tem nem como a gente pensar de outra forma. Se a gente pensar de outra forma a gente é inocente demais. Então, na primeira família que Deus o abençoou, Deus não colocou normas, regras. Não colocou regras. Amém? Então, os filhos de Adão e Eva começaram a se relacionar entre eles e dentre eles começaram a sair as outras pessoas e foram saindo. Amém? Ou você acha que Deus criou um casal secreto, que era para ter os filhos, para poder se casar com os filhos de Adão? Não teve. Então, não tinha regra. O homem podia coabitar os seus irmãos com as irmãs e ir embora. Isso aí na época que não existia lei, tá? Não existia lei. E era assim. Porém, Deus tinha dado ao homem um sensor de moral. Isso aí todos nós nascemos com ele. Um sensor moral e ético dentro de cada um de nós. O sensor moral e ético é o brio que Deus coloca em cada um de nós para a gente saber o que é correto e o que não é pela natureza divina, irmãos. Deus é santo e a santidade de Deus está em nós. Amém? Deus está em nós, a essência de Deus está em nós, principalmente em Adão e Eva. Adão e Eva sabiam o que era correto e o que não era. Amém? Ainda que eles não tinham ainda comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tinham um senso de moral, de ética, sabiam como fazer as coisas, porque vieram de Deus. É impossível não saber. Adão dominava tudo. Tem um livro que eu indico para os irmãos comprar e ler. Se quem quiser, eu tenho livraria, eu mando para você no seu endereço aí em qualquer lugar do mundo. Amém? É o livro O Poder Latente da Alma, de Watmani. É um livro maravilhoso. Ele explica muito sobre o poder da capacidade humana, da mente humana, que Adão tinha.
que Adão, o homem hoje, na verdade, depois da queda de Adão, o homem usa só 3% da capacidade do homem. E quando usa 3%, ele é um Einstein, tá? Ele é um homem que é muito inteligente. Então, para quem não está usando nem... Olha, gente, tem gente que não está usando nem nada. Mas quando o homem é gênio, superdotado, está usando 3, segundo o Atmani fala, que estamos usando 3% da nossa capacidade humana, da mente. Imagina a capacidade da mente de Adão, como é que não era. A ponto de colocar nome em todos os animais, até debaixo da água. Menino, que homem inteligente, né? Aí o pecado veio, bloqueou tudo. Hoje o povo não sabe nem quanto a continha de 1 mais 1, 2 mais 2. Não sabe nada, porque os videogames não deixam. Vamos para frente. Em se tratando de a capacidade de raciocínio, de mente, o homem tinha esse domínio até perder a glória, a capacidade da glória de Deus sobre a sua vida. O homem era criado e foi formado para uma família perfeita. Mas depois da queda, depois da desobediência, gera, louvado seja Deus, o primeiro homicídio, primeira morte no Éden, que foi a dos próprios filhos primogênitos, no caso Caim, que mata Abel por conta da ganância, por conta da inveja, por conta dos sentimentos ruins que entraram no Éden por parte da desobediência, né? E do orgulho. A serpente já estava morando lá também. Como é que manda? Como é que fica bom o negócio com a serpente morando lá? Eles começam agora a disseminar um comportamento errado, irmãos. Enquanto Abel tinha o sensor, para saber lidar com aquilo que é vontade de Deus, Caim era totalmente ele. Por isso que o orgulho atrapalha muito, irmãos. Quando somos pessoas orgulhosas, a gente não quer saber do que o outro pensa, do que o outro imagina, do que o outro espera. A gente está pensando mais em nós. O orgulho é o pai do egoísmo. Né, Natan? O Jesuíno chegou. Deus abençoe o irmão Jesuíno. Minha irmã Nailza, Deus abençoe a Nailza. Quando entra o orgulho, eu sou egoísta. Eu não consigo ver a minha volta. Eu não consigo ver nada além de mim mesmo. E tudo que eu digo a respeito, um orgulhoso, quando ele é amigo, a amizade só diz respeito a ele. Só diz respeito àquilo que ele pensa, aquilo que ele passa, os problemas dele. É ele que manda na conversa. Quando você tem uma amizade orgulhosa, ela é uma amizade totalmente baseada em egoísmo. Só a pessoa tem problema. Ela nunca te ouve, ela nunca tem tempo para você. Você tem que ter tempo para ela o tempo todo. Pessoa orgulhosa é vaidosa e egocêntrica. Bem? Muito egocêntrica. Assim era Caim. Caim, enquanto Abel vai lá e dá o primeiro sacrifício a Deus de um animal, e ele pega o melhor animal, pegando o que tinha de melhor dele para dar para Deus, que ele pegou o animal que ele mais gostava, sem defeito, bonitinho, e passou o facão no bichinho e matou e consagrou para Deus. Vem Caim e dá chuchu. Chuchu. Chega com um pacote de tomate, chuchu, e dá para uma mulher para tu ver se não dá morte. Como é que o presente seu de aniversário? Ô irmão, pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa dá um chuchu para Deus? Por isso que Deus não recebeu o sacrifício dele. Porque na verdade não era um sacrifício. Eu gosto de usar esse exemplo. Quem aqui já chorou cortando um tomate, de dó do tomate? Quem aqui já chorou quando cortou um chuchu? E foi tadinho do chuchu, caminhou comigo do mercado até aqui, gente. Ô bichinho, vou ter que cozinhar ele. Quem já ficou triste porque cozinhou um melão, cozinhou um mamão, sei lá como é o nome do trem? Como é o nome daquele bicho? Abóbora. Quem que ficou com depressão porque foi lá e pegou a couve, o repolho e cortou o bichinho todo? Você não tem sentimento por fruta, por verdura. Não existe sentimento por esse tipo de coisa. Mas animal não, criação toda, por mais que seja uma galinha, um galo, um boi, ainda que você coloque o nome, né, no boi, é um animal que está no campo, irmão, para matar vem a tristeza antes, porque é sacrificial, você está arrancando o sangue do bichinho que cresceu pelas tuas mãos, você o alimentou, e matar animal dos outros não tem graça não, irmão, porque dos outros você quer que morre mesmo. É o seu que Deus pede. Por isso que Jesus, quando chegou na porta do templo, que viu os cambistas vendendo animais, Jesus ficou irado demais. Por quê? Porque aquele tipo de sacrifício também não serve para Deus.
O povo chegava lá para fazer um sacrifício para Deus, pegava, me dá meio quilo de rolinha, me dá aí um 10 real de pomba, me dá aqui 100 reais de bode, me dá mais 50 de ovelha, pronto. Um animal que eu não sei nem de onde veio, eu comprava no quilo, na porta do templo, chegava lá, passava o facão e tudinho, pá, pronto, é para tu, Jesus. Pensa num sacrifício horrível. Não, Brasil. Funciona não. Você tem que ter o seu sentimento na oferta. É por isso que a oferta do bolso Deus não recebe. Deus não recebe a louvor da boca. Deus recebe tudo do coração. Muitos me louvam de lábios, mas o coração está longe de mim. Tudo tem que ser de coração. Como Caim estava dando chuchu para Jesus, Deus não recebe o sacrifício, né, do Paraguai de Caim, mas recebe o sacrifício de Abel. E o problema não foi ele ter errado, não ter tido o semancol de ter dado um sacrifício bom para Deus, não. O problema foi o orgulho que Caim tinha, a ponto de não reconhecer o seu erro e não se policiar. Opa, peraí, Jesus, nunca mais te dou chuchu. Vem cá, pega aqui um bicho, aqui um boi, e vamos consagrar para Deus. Vou pegar o boi que eu estava escondendo e vou dar para Deus agora. Não. Ele pega e gera no coração dele, orgulhoso, a inveja por seu irmão Abel. E gerando a inveja no coração, ele maquina no coração dele matar, tirar a vida do irmão. E aí Deus vem e alerta, adverte ele. Não tinha lei nessa época, mas Deus vem dar uma ordem, como deu para Adão, deu para Caim. E diz, Caim, o pecado jaz à porta do teu coração. E a ti compete dominá-lo. Porque Deus deu o poder de domínio para o homem, irmãos. Todos nós temos o poder de domínio. E tudo começa, por que eu estou falando isso? Para os irmãos entenderem por que as famílias se estragam hoje. Por que acabam-se as famílias. Vem tudo por conta desse mesmo sentimento que houve em Adão, que houve em Eva, que houve em Caim. E era a primeira família. Já já vou desmistificar uma outra coisa aqui que é muito interessante, tá? Para os irmãos compreenderem essa mensagem na sua série. Adão peca comendo o fruto que Deus não quer que ele coma, perde a glória de Deus, os filhos por si só também começam a desembestar tudo. Vem Deus, fala com Caim, Caim na ignorânciazinha dele, que eu nunca vi. Deus é muito bom, ó, Deus é muito bom, porque quando, imagina um filho, você fala com um filho, ei meu irmão, cadê teu irmão? Ei menino, cadê teu irmão? E aí vem um filho e fala igual Caim falou com Deus, por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Não era para Deus dar um murro não? Não era para Deus derramar um raio na hora na cabeça de Caim? Quando Deus pergunta para Caim, Caim, aonde está teu irmão? Ele vem e responde, por acaso sou eu guardião do meu irmão? Para me dar conta dele? Rapaz, Deus é muito bom. Olha o murro lá de cima. Deus fica quietinho e diz assim, porque o sangue, a voz do sangue do teu irmão, clama desde a terra a mim. Olha, o sangue estava clamando desde a terra a mim. E o bicho pegou e escondeu, disse, não sei nada não, nunca vi não. Ele matou o irmão dele, aí Deus vem dar logo a sentença e diz que ele seria errante, vagabundo na terra, e nada na vida dele ia progredir, nada dele iria prosperar. Nada, tudo que ele colocasse a mão não prosperaria. Porque a sentença da morte do sangue do irmão. Mas tudo partiu da onde? O homicídio, antes do homicídio. Vamos voltar antes do homicídio, antes dele meter a pedrada do estilingue, antes dele fazer o que ele fez. O orgulho, a vaidade de ser quem ele era. A gente não precisa ser orgulhoso de quem a gente é, irmãos. Que na verdade, se nós fosse flor que se cheira, se nós fosse alguém que prestava, Deus não precisava ter mandado o filho dele morrer por nós, para nos consertar, para nos fazer pessoas melhores. E é daí que começa a destruição das famílias. Quando um orgulhoso casa com outro orgulhosa e começa a gerar filhos orgulhosos e enche a terra. E por isso que está lastrado na terra de gente ruim. Porque os pais orgulhosos criaram seus filhos para serem as suas imagens e a sua semelhança. E quanto mais orgulho, e aí os pais diziam, eu tenho orgulho de ser sua mãe, e os meninos diziam, eu tenho orgulho de ser seu filho, e é um orgulhando do outro, e o egocentrismo, e se os meninos não parecer com a mãe, e tem gente que ainda gosta de elogiar essas coisas, né, mas parece com a mãe, olha, mais samba, igualzinho a mãe, olha, rouba, igualzinho o pai, é nervoso, igualzinho a avó, é doido, igualzinho o tio. Não tem esse orgulho assim, besta?
E aí vai se implantando isso e a bagunça está formada agora e as pessoas agora começam a ensinar e a educar, a praticar a família das suas maneiras, da sua forma e acaba que cada um tem um modelo, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. Amém? Louvado seja Deus. E quando a base da família é gerada no orgulho, pelo nome da família, pela origem da família, pelo que a família é e pelo que a família representa, Deus está fora, essa família não vai existir nem subsistir, porque Deus não compactua com o orgulhoso. O orgulhoso Deus abate, Deus não faz prosperar, Deus frustra os planos de todo orgulhoso. Na verdade, Deus diz que tem um porrete escondido, um dia certo e marcado para visitar todo orgulhoso. Está na Bíblia. Tem um dia certo e marcado para poder visitar os orgulhosos. Tem o dia certo. E aí é dentro do plano dele. Aonde Deus pode mais pegar um orgulhoso, irmãos? Aonde é que Deus mais pega um homem para poder fazer ele cair? É na sua família, irmãos. Porque toda a expectativa minha de vida se remete a quem? A meus filhos. É neles que eu vou me realizar. Né? Quando a gente não se realiza em nós mesmos, porque Deus, por misericórdia, não deixa a gente criar asa. Já viu dizer o ditado que cobra não dá asa, Deus não dá asa à cobra? Se Deus deixasse nós ser quem nós queríamos ter sido, menino, como é que estava a terra? Por isso que Deus pegou a misericórdia dele e diz, não vai, não vai, não vai, e foi podando as nossas asas para nós não fugir de Deus, senão nós estávamos tudo morando na lua e não estava nem para Deus. Deus podou nossas asas. Porém, nós agora pega toda a frustração que a gente tem e remete aos nossos filhos para que nos nossos filhos nós possamos nos realizar. Ei, fica o alerta aí agora, ó, sinal amarelo. Vigia se você é uma pessoa frustrada em qualquer área da sua vida e você está agora remetendo isso aos seus filhos. Tipo, você não foi o advogado que você queria ter sido e agora você vai lá e ó, implanta isso em tudo, de toda a sua força e ênfase no seu filho para que ele se torne o advogado que você não foi. Para que o plano seu se cumpra nele. E aí você matou o plano do seu filho, matou o plano de Deus no seu filho, para que o seu plano se estabeleça. Ei, daí começa, viu? Começa tudo, louvado seja Deus, a se estabelecer. O reino do inimigo dentro de uma família começa a se estabelecer. Uma outra coisa que a gente precisa falar, abordar, que eu vou abordar durante essa semana. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, eu vou abordar durante a semana com pregações direcionadas e bem explicadas, baseado no que realmente é a família de Deus. No que realmente é uma família de Deus. Amém? Tem aí o padrão que é conhecido como padrão de família tradicional. Família tradicional. Uma família que segue os padrões tradicionais e que vem de geração de pai, mãe, vó, filho e tal. Claro que segue-se essa regra no sentido de ninguém nasceu de chocadeira, teve que ter um pai, teve que ter uma mãe, ainda que nós não o conheçamos, como é o meu caso, né? Todos vieram. Porém, no sentido de hierarquia, da onde eu vim, tem gente que cria aquela árvore genealógica, olha que nome até chega a dar uma língua estranha, aquela árvore genealógica, que a pessoa começa a explicar para os filhos a origem, né, da onde veio a avó, o vô, e vem, vai, e fui, e tá indo, e começa a implantar aí a cadeia de orgulho, a cadeia, não que isso seja errado, tá, irmãos? Ah, quem me dera ter tido isso. Eu queria mesmo, ainda mais agora que eu trabalho com o que eu trabalho, se eu soubesse a minha origem paterna e materna, de onde os meus avós vieram, eu conseguiria hoje desatar os nós da minha vida. Porém, quando eu prego isso para minha família e levo como orgulho de quem foi a minha família, e implanto no coração dos meus filhos, dos meus netos e bisnetos, e vou seguindo à frente, e aí eu me torno esse orgulhoso pela origem, pelo nome. Tem gente que bate no peito e diz, nós somos de origem italiana, somos de origem alemã, eu vim dos Estados Unidos. Nunca vi ninguém bater no peito e dizer assim, eu vim da África. Nunca vi ninguém bater no peito e dizer assim, eu vim lá do Camboja. Não, é só do bitelão do Chiqueza, do Oi Azul, só do Top Life. Começa a implantar
o orgulho. Ninguém fala, minha avó foi escrava, veio com o cachimbo do Pelé. Ninguém gosta de falar isso, só gosta de falar as coisas bonitas e implantar o orgulho e as partes boas da família. Até aí tudo bem. Começa a se descer essa cadeia. Começa a se descer essa ideia de que família é família de genealogia. Família verdadeira é a família de origem. Quem não tem origem não tem família. Quem não tem origem, quem não sabe o nome do vô, da avó, não é família. E aí começa a se pregar muito isso, inclusive no nosso meio. Tem igrejas que a gente vai, tem igrejas que a gente era acostumado a ir, que tem umas pregações assim, irmãos, que não atinge muito as pessoas. Atinge de certa forma, com um propósito errado. Por exemplo, quando você chega lá, numa igreja que tem 1000 pessoas, e aí você vê o pastor falando assim, glória a Deus por isso até inclusive, tá? E aí você vê o pastor falando assim, 60 anos casado com a mesma mulher, casei com ela virgem. E aí ele é filho de pastor, que veio de não sei quantos pastor, que ele veio de não sei quantas geração, e aí ele começa a pregar a genealogia dele numa igreja, irmãos, que na grande maioria das vezes, o percentual de pessoas que tem dentro da igreja deles não conhece o pai. Não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Pessoas que vieram de uma vida totalmente diferente da dele. Em se tratando de Brasil, aqui todo mundo é miscigenado, irmãos. E bem-aventurado é aquele que conheceu seu pai e sua mãe e tem a oportunidade de conhecer sua avó, bisavó. Isso aí não é uma regra, é um privilégio que Deus deu a você, foi uma bênção que Deus deu a você e bem-aventurados são esses que têm isso. Porém, eu não posso pegar e dizer que isso é família e que o outro modelo não é família. Por quê? Eu estou destruindo a mente, a mentalidade das crianças, inclusive às vezes dos próprios filhos, quando eu digo isso. Porque o dia que essa cadeia se quebra, essa família perde o rumo. Essa família perde o sentido. Essa família perde todo o brilho. E às vezes Deus permite, irmãos. Às vezes Deus permite ir lá e quebrar, o divórcio acontecer. Deus permite a traição. E olha que dica de passagem, se for olhar mesmo para a cadeia genealógica e a atitude dos pais, dos avós, dos bisavós, tataravós, Brasil, essas cadeias genealógicas aí, essas árvores bonitas, esses brasão bonito das famílias, cai tudo por terra. Porque, tá para nascer uma família que o avô não pulava cerca, não fazia finas escravas. Tá para nascer uma família em que os bisavôs, tataravô, não tinha fim, tudo que era fazenda onde ele andava. Se for botar a genealogia, bota tudo. É ou não é? Se for para botar mesmo, bota tudo que existe na história da família. Mas não, a gente só prega o lado das flores e começa a exaltar e enaltecer essa origem familiar e acabamos tirando, na verdade, aquilo que Deus gostaria de fazer dentro de uma casa, dentro de uma família. Não sou contra você pregar que vem de família, né, bonitinha, certinha, tal, mas vamos ser bem sinceros, irmãos. A Bíblia, nem na Bíblia, a começar da primeira família, ela não veio de uma origem correta, segundo a nossa visão, tá? Veio da origem que Deus quis que viesse. Deus pega um casal e a partir de um casal, ele bota esse tanto de gente feia no mundo. Olha aí. Por que Deus não botou 2 casal? Por que Deus não fez do jeitinho certinho que a gente pensa que deveria ter sido? É ou não é? Por que Deus não bota? Esse aqui é o casal Adão e Eva, esse aqui é o casal Chiquinho e Chiquinha. Pronto. Vocês vão fecundar aí, hein? Enche a terra, bota menino. Por que Deus não pega e faz desse jeito, não faz nesse padrão? Por que o Senhor não fez assim? O primeiro que ele é soberano e o padrão de Deus não é o nosso. A maneira de Deus não é a nossa. Amém? Deus escolhe a maneira correta de se fazer, a forma certa de se fazer, do padrão dele, do jeito dele. Por isso que a gente precisa se adequar à maneira de Deus. E se você pegar todas as famílias dos homens, grandes homens da Bíblia, você vai se surpreender. Amém? Então, quando eu vejo um pastor falando isso, quando eu vejo um pastor chegar e ficar enaltecendo muito de que ele casou virgem e de que bem-aventurado, inclusive eu prego isso para os meus filhos, vocês não vão ficar na saliência não, menina. Se você quiser ser abençoado e feliz. Porém, eu não posso ficar na igreja pregando que bem-aventurado sou eu que casei virgem. Mentira.
Não, porque na minha igreja não tem pessoas que todos vieram de família, que vieram de um padrão de vida, né, dessa mocidade, casta, sem nenhum tipo de... Não, irmão, a geração para quem a gente prega hoje é de pessoas que já vieram com a vida toda bagunçada e só estão vivos porque Deus teve misericórdia e trouxe. Um ou outro tiveram o privilégio, a alegria de ter vindo de um padrão de família abençoado, de um pai, de uma mãe, de uma avó, e outros vieram de um padrão totalmente destoado, a começar de quem? De Jesus. Às vezes a gente fala assim, né? Eu pensava muito assim na minha adolescência, que eu não tinha conhecido meu pai e eu tinha um padrasto. Quando eu chegava na escola para poder dizer que eu tinha um padrasto, eu chega gaguejava. Quando perguntavam o nome do meu pai, que na minha certidão não tinha nome do meu pai, pensa numa tristeza que eu passava. Jesus, está repreendido. Até hoje, nos meus documentos, não tem o nome do meu pai. E eu poderia ter me tornado a pessoa mais amarga, o filho, o menino mais amargo por falta da certidão, porque o padrão que a sociedade exige é que tem que ter, é que tem que ser. E aí quando eu, como um homem de Deus, começo a afirmar que tem que ser, que tem que ter, eu começo a destruir aqueles que não têm. Eu começo a massacrar aqueles que nunca tiveram e talvez nunca terão. Eu começo a pregar um padrão de vida que nem Deus, irmãos, cobra. Que nem Deus exige. Porque se você for pegar o padrão de genealogia de Cristo, você já começa daí. Como é que Deus escolheu para fazer a diferença na terra? Deus poderia ter pego uma família nobre, uma família de nome, uma família de não sei quantas gerações de reis e príncipes. Não. Pega a genealogia de Cristo que você vai ver. Tem uma prostituta, que é Raabe. Tem uma moabita, que é viúva, que é Ruth. Tem a história de Salomão, que vem do adultério do pai, e por aí vai. E acaba em Jesus, que é um enteado de um padrasto chamado José. Olha aí, eu tive padrasto e Jesus também. Quando eu li isso na Bíblia, que eu comecei a estudar sobre isso, irmão, pensa numa cura e numa alegria que eu senti. Pronto, menino, estou seguindo os caminhos de Jesus. Jesus foi enteado, eu também fui. Jesus teve padrasto, eu também tive. Olha... Deus vem e traz Jesus, que é para sarar e salvar o mundo, por meio de uma família desestruturada segundo a visão da sociedade. Pronto, pega uma família que não tinha nada a ver com um homem que estava noivo. Deus vem e pede a noiva emprestada, vem cá menino, que eu vou botar um menino nela. Bota um filho em Maria, ela gera um filho pelo Espírito Santo. A sociedade da época quer apedrejar e matar Maria, porque ela está grávida, estando noiva, sem estar casada. Ele não podia assumir que o filho era dele, porque senão ele ia anular a paternidade divina. Maria não também podia assumir que era de outro homem, porque não era de outro homem, ela era virgem mesmo. E agora estava a bagunça feita. E Deus pega uma família que está num padrão de bagunça muito grande. E o povo andava com as pedras no bolso para poder acertar ela. Mas a presença de Deus cobria Maria, guardava Maria. Por quê? Porque Deus tinha um plano de, através daquela família, salvar todas as famílias da terra. Pastor, por que Deus gosta de fazer essas coisas? Porque Deus é Deus, irmãos. E Ele prova pelo poder dele que Ele faz as coisas. Ele pega a gente bagunçada, doido. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Olha o que Ele está fazendo no nosso país. Pega pessoas que não tinham da onde, nem para onde ser, e estão sendo. Assim como Deus vem aqui em Gênesis, quando você vê em Gênesis Deus falar de Abraão. Olha a história de Abraão, pelo amor de Deus, Jesus. Vem Abraão, que sai da terra do pai, que era idólatra. Abraão vem e traz a sua irmã, meia-irmã, porque era filha do pai dele com outra mulher. Abraão vem e traz Sara como esposa dele. E daí já começa, né, a bagunça. E Deus pega esse Abraão, que o nome era Abrão, e a outra Sarai. E Deus pega os dois e faz promessa deles, já velhinho, caquético, já tá velhinho, e diz que deles ia tirar um meninozinho que ia fazer uma grande população de gente na terra. Olha como é que Deus tinha que ter pego um meninozinho, filho da Tereza, né, para casar com a meninazinha, filha do Ricardo com a Chiquinha, e vambora desses meninozinhos bonitinhos, que vem de uma família nobre, vai ter uma família abençoada. Não, Deus pega dois irmãos numa mesma família, que é a filha de Abraão, a irmã de Abraão, que é Sara, filha de Naó,
com outra mulher e Abraão com outra mulher, e pega e casa esses dois, eles dois agora recebem a promessa de terem filho. No meio do caminho, no meio da trajetória, vem Sara de lá com uma serva criada vinda do Egito e bagunça a história de Abraão, a história deles. Pode entrar nessa escrava aí, porque aqui não vai sair filho não. E Abraão já estava alegrezinho, velho, foi, entrou na escrava, fez um filho na escrava. Deus, irmãos, que é soberano, porque Deus quando quer fazer, ele é soberano, faz quando nasce Ismael, Deus anula a paternidade de Abraão com Ismael e diz, pega esse menino catarrento e manda ele embora, e o propósito de Deus era que esse menino morresse. Pastor, por que você fala isso? Eu digo que era, porque segundo a Bíblia, Abraão mandou a mulher embora sem nem dar um pão para ela, irmão. Abraão era rico. Abraão poderia ter pego ali 10 pastores com uma ruma de animais e de comida e falou, leve e vai embora com esse menino. Não, mandou sem nada. Tanto que o menino está gritando lá na frente por fome e sede. Abraão intercede por ele aqui. Deus lembra do menino e manda o anjo levar água e comida para o menino. Mas o propósito de Deus era exterminar. Assim como Deus anulou a primogenitura de Ismael. E quando Deus deu Isaque para Abraão, Deus disse para Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e consagra para mim. Teu filho Isaque. Que Abraão poderia ter ido atrás de Ismael para poder passar o facão no menino. Não, pega teu filho Isaque, teu único filho, primogênito, e consagra para mim. Uai, pastor, Deus anulou, Deus cortou aqui o vínculo do Ismael com Abraão. Cortou. Deus bagunçou uma família para poder, a partir daquela bagunça, daquela família nova, criar o povo que ele queria. Agora, como é que eu vou ficar pregando padrão de família do meu conceito? Não, irmão, do conceito de Deus. A família de Deus é aquela que ele monta, aquela que ele traz, aquela que ele estabelece. Essa é a família de Deus. Que por falta dessa compreensão, a gente fica aí amaldiçoando aquilo que Deus fez, amaldiçoando aquilo que Deus montou, amaldiçoando aquilo que Deus criou. E se nós fôssemos para amaldiçoar e ser correto mesmo, vamos embora anular a família de Abraão. Porque Abraão tinha que pegar a primeira mulher, que é a escravazinha lá do Egito, e pegar o menino filho primeiro, que é o Ismael. A mesma coisa é Jesus. Não vamos vir com esse Jesus aí, tá muito feio essa história aí. Essa avó prostituta dele, essa outra avó moabita aí, que é um povo terrível, essa história de Davi aí com Salomão, não, nós não reconhece esse casamento aí de Davi com Batseba, não. Ele foi tomar essa mulher, não, casa com outra, pega outra. É ou não é? Se a gente fosse para entrar nesse padrão daquilo que a sociedade pensa, nenhuma família, irmão, estaria boa. Nenhuma, nem a tua. Porque todas as famílias têm mancha e é o próprio Deus que permite. Primeiro, para quê? Por que Deus permite bagunça na minha família, pastor? Por que Deus permite sair do controle a minha família? Eu tenho um filho que me dá trabalho, eu tenho um marido que me traiu, eu tenho um marido que talvez fez filho em outra no mundo. Por que essas coisas acontecem? Primeiro, modus operandi de Deus. Deus quer quebrar todo orgulho. O homem nenhum vai crescer, aleluia, diante de Deus com orgulho. Nenhum homem. Deus bagunça, Deus complica para depois ele mesmo ir lá e arrumar. Ele mesmo ir lá e glorificar o nome dele. Pega do nada. Por isso que ele diz, a Bíblia fala, ele tira do monturo, ele pega os que não são, ele pega os loucos, aleluia. E para confundir os sábios, para confundir os que dizem ser, e para tirar a arrogância das pessoas, que o homem é muito arrogante, para tirar a arrogância das pessoas de achar que elas são alguma coisa. Não, irmãos, se a sua família está de pé, se a sua casa está de pé, é graças à misericórdia de Deus, é porque Deus tem colocado a mão dele. Se você tem sido pai, tem sido presente, tem o privilégio de abraçar seu filho toda noite e estar com a mãe dele aí abraçadinho com ela, cuidando dela, glorifica a Deus por isso e não tem orgulho disso, porque é Deus que está fazendo o seu casamento e a sua família para frente. E se não for para frente, é Deus também, que é ele que bagunça. Como disse Jesus, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, divisão. Porque às vezes Jesus entra dentro de um lar, olha só, tem gente que pensa assim, que aonde Jesus está é só festa e alegria, é só cura e milagre. Não é assim não, menino. Às vezes Deus entra num lar que tem harmonia. Porque todo mundo bebe junto, todo mundo fuma junto, todo mundo fala palavrão junto. Aí converte um crente de verdade a Cristo.
E esse crente se converte de verdade, começa agora a entender a verdade, e o Espírito de Deus começa a usar ele como sendo um canal para a vida dos seus irmãos. O que essa pessoa se torna dentro de casa? Um inimigo. Porque ele agora começa a denunciar as coisas erradas que existem dentro da sua família. Essa pessoa começa a denunciar, essa esposa começa a denunciar as falcatruas do marido. Essa irmã começa a falar do vício dos irmãos. Começa porque o desejo dela é que essa família seja crente, que essa família vá para o céu. Essa pessoa que se tornou crente agora está sendo motivo de divisão dentro da família. Pastor, não fala isso não, mas é verdade. A não ser que ela seja uma crente conivente. Uma crente que se alia às coisas erradas. Uma crente que mente, uma crente que bebe, uma crente que fuma, ou que pelo menos não está nem aí para o vício de ninguém. Mas é quase impossível eu ter o Espírito Santo, desejar que a minha família vá para o céu e eu não me incomodar com a vida, com a forma que eles estão vivendo. É impossível. Se o Espírito Santo está em mim, ele quer salvar minha mãe, quer salvar meus irmãos, quer salvar todo mundo. Não tem como eu ser conivente. Aí acaba trazendo o quê? Separação, divisão. Pelo menos a momentânea, né? Aquela divisão em que eu vou orar, vou pagar o preço para Deus convencer e converter minha família. Esse é o padrão espiritual de Deus, irmãos. Esse é o padrão de Deus para a minha vida e para a sua. Pois quando eu e você nos colocamos segundo a vontade de Deus para ser imagem e semelhança de Deus, tudo pode acontecer. Por isso que é importante todos darem as mãos juntos, o marido, a esposa, os filhos, e todos começarem a glorificar a Deus, a buscarem a presença de Deus e fazerem a vontade de Deus. Porque caso contrário, começa a ter essa destoança, esse comportamento, como posso dizer assim, essa história manchada que teve na vida de quase todas as famílias da Bíblia. Quase todas as famílias da Bíblia. Aí fica a pergunta para mim poder encerrar. Se as famílias da Bíblia, irmãos, não é exemplo para mim e para você, qual família seria? A minha, a sua? O nosso sobrenome de família, que é o exemplo? Se a família da Bíblia não é exemplo para nós, qual seria a família exemplo para a minha vida e para a sua? Para a gente poder seguir. Como eu digo, não existe um modelo, não existe uma fórmula a ser seguida. A única maneira é que eu e você estejamos dentro de um plano de Deus. E que eu e você, quando formos, né, para aqueles que ainda têm essa oportunidade de constituir uma família, diga de passagem aos filhos que estão ouvindo essa palavra, constitua segundo a vontade de Deus. Case-se com alguém que Deus tenha do coração dele para você. Porque tudo que você desejar, essa pessoa vai desejar. Tudo que essa pessoa quiser, essa pessoa vai querer. Tudo que você quiser, essa pessoa vai querer. Tudo que você, para que rumo você for com a sua vida, essa pessoa vai te seguir. É importante, por isso que quando eu digo, que as pessoas às vezes me perguntam, pastor, qual é a melhor e a verdadeira confirmação para um casamento? Eu digo que existe três. Três que a gente não pode negociar. Essas três formas de Deus confirmar um casamento, confirmar uma união de um casal. Ideal, propósito de vida, né? Sentimento e propósito espiritual, propósito de Deus. O propósito de Deus, muitas das vezes, para os crentes, é o que eles mais usam. Deus falou, é o que Deus quer e eu vou. Só que um, irmãos, é guardião do outro. Um é censor, um é trava de segurança do outro. Você não pode ir só porque Deus falou. Você não pode ir só porque você está apaixonado. A confirmação é o amor. Fica aí, tem gente que já se apaixonou até pelo Satanás. Ou o ideal. Ideal de vida. Às vezes a pessoa pensa assim, né? Se une a outra pessoa e diz assim, tudo que eu desejo para minha vida, essa pessoa deseja também. Todo o plano que eu tenho para minha vida, essa pessoa tem também. E acha que isso é de Deus. Não, propósito de Deus. Às vezes, tudo que você quer morar na Espanha, eu quero ter tantos filhos, eu quero ser escritor, e a outra pessoa diz, eu também. Só que essa pessoa não quer ir para o céu, não quer ser crente. Aí você tem que entrar no lado do propósito de Deus. Ou às vezes a pessoa vai pelo sentimento. Nossa, eu estou apaixonado. Chega que quando eu encosto perto dela, eu tomo até choque, eu fico rupiando. Cuidado que pode ser a pombagira. Tem gente que você chega perto dela e rupia, é o cão que está tão forte lá que você fica rupiando. Não. Os três. Primeiro, que para mim esse é infalível, é o ideal. O ideal tem que estar primeiro. Antes de você abrir o coração e antes de você orar.
O ideal de vida, você vê se a pessoa é tudo aquilo que você dá conta, tudo aquilo que você suporta. Se você falhar nisso aqui, seu casamento pode estar predestinado a cair, a ruína. Depois do ideal, você vai orar, Senhor, olha, para mim dá. É do jeitinho que eu queria, é tudo que eu preciso. Quer ir para onde eu vou? Olha, gente, menino, Deus, e aí, o que tu acha? Se Deus falar e confirmar o seu coração que é, irmão, abra o coração para Deus pôr sentimento. E aí, se Deus pôr sentimento, pronto, está confirmado. Amém? Caso contrário, irmãos, você fica refém como no caso de Abraão, que pediu para Deus escolher porque ele mesmo não tinha capacidade. Pediu, aí chama Eliezer, Eliezer bota a mão debaixo da coxa de Abraão, aí Eliezer promete para Abraão que não vai tomar mulher estranha para casar com Isaac. Lá na frente Eliezer tinha levado dinheiro, muito dinheiro, tinha levado muito ouro e prata, Eliezer tinha levado muitas joias, Eliezer tinha levado roupa, porque mulher gosta de roupa, Eliezer tinha levado 10 camelos, um camelo, irmão, é o preço de um camaro. Pensa, tinha levado 10 camaros. Um cara chega para casar com a mulher com 10 camaros, o que a outra pensa? Menina, é isso aí mesmo. É ou não é? Eliezer podia se confiar em tudo aquilo que ele tinha. Bastava ele suviar. Quem quer casar com meu senhor? As mulheres tudo ia brigar lá de tapa para casar com Isaac. Eliezer fez uma prova que só uma mulher de Deus conseguiria provar, testar. Ele ajoelha diante da fonte e diz: Senhor, dai-me um encontro hoje. Faz uma mulher de Deus vir ao meu encontro hoje. E seja essa, que é aquela que primeira que eu pedi água para ela, e ela baixar seu cântaro e me oferecer água para mim, esta vai casar com Isaac. É a que o Senhor escolheu para casar com Isaac. Pois o próprio Deus foi lá e buscou Rebeca. Rebeca vem de lá, meninazinha crente, valente. Vem um velho daquele com aquele tanto de camelo. A mulher já estava aperreada para ir lavar a louça dela, para tirar água de um poço, que tirar água de poço não é brincadeira. O velho já estava do lado do poço, por que não tirou água? Vem e pede água para ela, que é uma moça. Ei, minha irmã, me dá um copo d'água aí. Ela abaixa o cântaro da água para ele e diz assim, ó, fica aí bebendo água. Olha que mulher crente, irmão. Se fosse dia de hoje, Isaac ia morrer solteiro. Ela baixa o cântaro da água para Eliezer e diz assim, fica aí, meu senhor, que eu vou tirar água agora para os seus camelos. Irmão, você tem noção do que um camelo bebe de água? Um camelo, depois de uma viagem que Eliezer tinha feito, o camelo estava com o armazenamento dele vazio. Ele tinha acabado de chegar de viagem. Cada camelo bebe em média 300 litros de água. Porque o camelo tem uma caixa d'água dentro dele, que é para armazenar água para ele conseguir passar o deserto sem morrer de sede. Então ele armazena água. 300 de litros d'água cada camelo. 10 camelos, 3.000 litros d'água. Pensa numa mulher que queria casar. Ela simplesmente fez sem o homem pedir. Ele pediu água para ele e ela deu água para ele e para os camelos. E Deus escolheu. Tanto foi de Deus que ele testou o ideal, né? Que a mulher, ele pediu e ela aceitou. E a mulher foi além do que ele pediu. Porque a Bíblia fala que se fizer somente o que manda, não fez nada. Quando ele está indo embora com ela, quando chega perto da casa, ela tomou uma atitude que muitas de hoje também não teria casado, se fosse. Quando ela chega perto, que avista que tem um jovem no campo orando, porque crente quando quer casar vai orar. Estava lá Isaac no campo orando. E ela pergunta para Eliezer, é aquele lá que é o meninozinho que eu vou casar? E Eliezer diz, é ele mesmo. Ela se cobre, em vez das outras de hoje ficar tirando a roupa, ela vai cobrir. Se cobriu, que é para ele não ver nada, só o oi. E foi. Aí a Bíblia diz que Isaac estava orando, sentiu no coração dele que estava acontecendo alguma coisa. De longe, quando avistou ela e diz, é ela. Menino, olha o Espírito Santo. Foi lá e confirmou com Isaac e com ela, porque na hora ela sentiu, é ele, só pode ser ele. E perguntou e confirmou, porque ela sentiu antes. Da mesma forma, Isaac sentiu, porque o próprio Deus foi quem fez a união. Agora, quando não, irmãos, quando passa disso, é criado por orgulho, é criado por vaidade, é criado por escolhas pessoais, por aquilo que eu acho bom, por aquilo que eu quero de bom, e aí só tende a dar errado, porque eu escolhi por meu ego, escolhi por minha vontade e do meu jeito, e quando é do nosso jeito, Deus sai fora com o jeito dele. E é a primeira palavra que eu quero deixar para mim e para você no dia de hoje. Que nós, quanto família,
possamos restaurar, recuperar a imagem e a semelhança de Deus dentro da nossa casa. Criemos os nossos filhos para glorificar o nome do Senhor, ainda que não glorifique o nosso. Ainda que eles não deem para nós o orgulho que queremos ter deles serem iguais a nós. Não, que os nossos filhos sejam iguais a Deus. Que eles tenham aquilo que Deus quer que eles tenham. Que eles sejam profissionais como Deus os quer profissionais. Ainda que não sejam doutores. Se eles forem homens e mulheres de Deus, já está valendo. Amém? E é claro que Deus, quando forma homens e mulheres dele, Deus os estabelece para reinar nessa terra como sendo pessoas abençoadas. Vão se tornar, sim, doutores, mulheres de Deus. Talvez não seja o doutor que você queira, mas vai ser o doutor que Deus escolheu. Vai ser o casamento que glorifica o nome do Senhor. Talvez não vai glorificar, não vai nem te fazer bem. Na verdade, vai fazer até mal para o teu orgulho. Você vai ser massacrado, pisado, até você chegar no nível que Deus quer. Que às vezes o casamento tem esse efeito. Né? Eu era cheio de vontade, tive que aprender a lavar louça, tá repreendido. Eu era cheio de não sei o que, né? Eu era de nariz empinado, para mim era assim. Nem minha mãe falava assim comigo, agora tem que baixar a cabeça e ouvir o marido. E aí é Deus ensinando as pessoas ao modo da sua palavra como deve ser. Claro que eu não estou aqui afirmando e nem confirmando que o marido tem que governar a mulher com ordem, com isso e aquilo. Não, irmão, sujeita como a Bíblia diz, o marido amando como a Bíblia diz, e os filhos todos, assim como os pais, todos sendo imagem e semelhança de Deus. Vai todo mundo viver em harmonia e vai ser bênção de Deus. Amém? Bênção de Deus. Hoje eu estou falando da questão da família sem lei. A família sem lei é aquela que não tem padrão. Aquela que eu não posso botar padrão, que tem que ser assim. Não, irmãos, não bote para Deus que tem que ser assim não, que Deus vai lá e estraga teu plano. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e dos nossos filhos e dê para eles famílias abençoadas e duradouras. Que a partir de meus filhos, de mim, meus filhos vivam essa genealogia abençoada de pai, mãe, avô, avó, e todos os meus netos e bisnetos possam conhecer os seus avós, coisa que eu não conheci. Mas que eu também não vou ensinar meus filhos a viverem isso como padrão de família, porque Deus faz o que Ele bem entender. A família é dele, nós somos dele, e Ele faz da nossa casa o que Ele bem quiser. Amém? Nós devemos fazer é recuperar a imagem e a semelhança de Deus em nós, e pregar aquilo que Jesus Cristo de verdade é e o que Ele foi, para nós, através dele, também sermos salvação na vida de outras pessoas. Porque aquilo que Deus fez em mim, eu termino aqui, a obra que Deus fez em mim salva pessoas iguais a mim. Amém? A obra que Deus está fazendo em você salva pessoas iguais a você. E isso é a forma de Deus arrebanhar todo mundo. Porque se Deus não fizesse assim, só iria para o céu família que tem nome e sobrenome. Só iria para o céu filho que tem pai. Graças a Deus que Jesus teve padrasto. E é por isso que eu estou aqui para poder dizer que eu também sou salvo. E você também pode ser. Amém? Jesus salva a todos e veio para dar oportunidade a todos. Por isso que quando os espias entraram em Jericó, Raabe, que era prostituta, foi salva e se tornou uma mulher de família, casou-se com Saulom e foi viver e se tornou avó, bisavó de Jesus. Olha que Deus lindo. Vem Ruth, que era viúva, e casa-se com Boaz, se torna avó de Jesus. Deus pega um erro de Davi, com a relação de um casamento com Batseba, que ele tomou de Urias, e deles faz um filho chamado Salomão, que foi rei de Israel. São os avós de Jesus. Amém? Que eu e você possamos, com a nossa origem, boa ou ruim, sermos instrumento de Deus para salvar e resgatar a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus possa fazer essa palavra, talvez eu não consiga explicar como você possa entender, mas que o Espírito Santo te faça entender, te faça compreender aquilo que você precisa entender dele, amém? Que a palavra de Deus possa reinar no seu coração e você possa ser honrado e abençoado em o nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Eu oro por você e por cada família, por cada projeto de família que existe na face da terra agora, em nome de Jesus. Pai, eu apresento a Ti, Senhor amado, na Tua presença a vida de cada um dos Teus filhos. A cada família aqui representada, a cada filho aqui representado, a cada pai, a cada mãe, a cada um dos teus filhos. Vem com a tua mão, vem com o teu poder, vem com a tua graça, com a tua unção. Manifesta, Senhor amado, a tua glória sobre esta casa.
Vem resgatar cada um, Senhor amado, dos mais rejeitados, Senhor amado, até aqueles mais resolvidos. Tome a cada um deles na sua mão e vem com teu Espírito equilibrar o sentimento de cada um deles. Faz cumprir o teu propósito, a tua vontade. Faz cumprir, Senhor amado, o teu querer, o desejo do seu coração na vida de cada um. Nós sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Claro que o Senhor queria que todos nós fôssemos um povo só. Que todos nós não tivéssemos nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de aleijão. Mas também sabemos que mesmo depois dos aleijões e das quedas do homem, o Senhor tem um plano para cada um daqueles que saiu do plano. O Senhor faz, o Senhor restaura, o Senhor restabelece aquilo que o diabo quebrou. Por isso que diz a sua palavra que o Senhor veio desfazer as obras que o diabo fez. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E eu creio que o Senhor vai desfazer e está desfazendo todo ninho, toda obra que o diabo implantou no coração de cada pessoa, do mais religioso ao mais, Senhor amado, que esteja afastado ou longe, distante do Senhor, que o Senhor pode resgatar, restaurar a vida de cada um deles. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amanhã tem mais uma palavra do céu para a tua vida, em nome de Jesus. Amém.